Problemas técnicos aqui, mas graças a Deus tudo está resolvido e nós vamos, a despeito deste pequeno atraso, louvar e servir ao Senhor essa manhã com muita alegria. Qual é a primeira coisa que você faz depois que se acorda? Eu sei que você vai ter uma série de coisas a dizer, mas nós vamos com este primeiro louvor dizer-lhes o que nós, de todo o nosso coração, gostamos de fazer logo ao nos acordar. O Senhor abençoe a ti, tua família, teus planos, teus projetos, em nome de Jesus. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Leva-nos além, Senhor, além dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios quereres. Render a ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer:
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Aí aonde você está, ao lado da sua família, dos seus amigos, aqui em Brockton, em vários outros lugares de Massachusetts, dos Estados Unidos e à volta do mundo, queria chamá-lo para esse momento de oração. Curvemos as nossas cabeças. Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus, por este dia que o Senhor Deus fez. E é neste dia que nós nos alegramos a Ti, nós nos alegramos em Ti. É neste dia que nós nos colocamos aos Teus pés e depositamos no Teu altar os nossos louvores, a nossa proclamação e a nossa adoração. Pedimos ao Senhor que aceites o culto que Te rendemos, ainda que nesta modalidade, ainda que com esse auditório sem pessoa alguma, além do pessoal da técnica. Mas nós sentimos a Tua presença entre nós e queremos, Senhor, que esta presença gloriosa seja uma realidade na vida dos Teus filhos, os nossos irmãos internautas. Ó Deus, visita neste momento as famílias que têm, porventura, alguém dentre eles adoecido deste vírus. Ó Pai Celeste, e quaisquer outras enfermidades, seja o Teu toque curador uma realidade esta manhã. Ó Senhor, nós Te damos graças por esta semana que se inicia. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção no transcurso desta programação e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, engrandecendo este Deus, que é o verdadeiro Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por tudo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, te agradecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que o Senhor sonde os nossos corações essa manhã. E que Ele ache em nós. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar todos juntos? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa-nos, Senhor. usa-me, Senhor, Usa-nos, Senhor. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me
Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa o pastor Natanael, Senhor, nessa hora, Senhor, uma palavra. Recebamos a palavra de Deus para a nossa edificação. Bom dia, amados. O texto da mensagem de hoje encontra-se no Velho Testamento, no livro de Esther, capítulo 4. Livro de Esther, capítulo 4. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E a todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco. Porém, ele os não aceitou. Então chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dele, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo ele a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu.
Então disse Esther a Hatac e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e parecendo braço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Oremos. Eterno Deus, eis que nós estamos agora na Tua presença, te rogamos que queiras, enfim, encontrar-te agora com o Teu povo, na proclamação da Tua palavra. Amém. Há mais de 2 semanas, aqui em Nova Aliança, tivemos um workshop virtual sobre liderança, conduzido pela ex-superintendente do Distrito da Nova Inglaterra, a doutora Josie Owens. Nessa apresentação, uma preletora abordou vários estilos de liderança, mas o que chamou a minha atenção e que me deixou um pouco intrigado foi a chamada liderança situacional. De imediato comecei a refletir sobre o sentido da palavra situacional e também a refletir sobre as possíveis implicações de uma tal liderança na vida da Igreja e na nossa existência cotidiana. Teologicamente, a palavra situacional e outras relacionadas com ela, tais como situação, contexto, mundo, se revestem de enorme importância no sentido de que são palavras que até usamos na transmissão da mensagem do Evangelho. O desafio da teologia cristã sempre tem sido de tornar a mensagem cristã relevante aos membros de cada geração, no contexto ou na situação onde eles se encontram. O teólogo protestante Paul Tillich escreve, e cito, que a teologia se move para trás e para diante entre 2 polos: a verdade eterna de seu fundamento e a situação temporal na qual a verdade eterna deve ser recebida. O desafio, então, para nós é de transmitirmos essa verdade e não uma interpretação dessa verdade às gerações vindouras. Já Calvino falava do conceito de acomodação, querendo com isso significar que muitas vezes Deus se acomoda melhor à nossa realidade para nós melhor podermos entender os seus desígnios. E os evangelhos abundam em episódios nos quais Jesus Cristo penetra na nossa situação, entra em nossa casa, Ele se faz presente no contexto da nossa vida para ministrar aos nossos corações. É claro que
na tentativa de transmitir a verdade eterna do Evangelho, de torná-la mais relevante à nossa situação, há sempre a possibilidade de diluí-la, de adulterá-la. E isso é algo sério sobre o que devemos refletir. No domínio da ética, a palavra situacional refere-se a um tipo de comportamento ditado pela situação em que nos encontramos, podendo até dar-se o caso de a própria situação se apresentar como critério ético fundamental que deva determinar a nossa postura e comportamento moral. Assim, é a nossa situação que determina a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Em contrapartida, podemos facilmente argumentar, e devemos argumentar, que não é a situação que deve ditar a espécie de pessoas que nos convém ser, a maneira como devemos lidar com o nosso semelhante numa dada situação. Antes, devem ser os princípios que norteiam as nossas vidas. Eles sim é que devem informar e determinar a nossa postura e conduta nessa situação. No tocante ao discurso político, princípios que antes eram amplamente aceitos e orientavam as decisões de muitos políticos são simplesmente descartados com o advento de uma nova situação. Posições são descartadas e novas posições são assumidas não na base de princípios morais, mas sim porque a situação assim requer. Levando em conta o facto de que não podemos sair da nossa situação, nós somos sempre seres situados no tempo, situados no espaço físico. A questão que se levanta é a seguinte: qual deverá, em última análise, ser a nossa postura perante a situação, seja ela qual for? Outras questões relacionadas podem ser: será que é a nossa situação que vai determinar a nossa reação? Ou serão princípios cristãos que devem determinar a nossa resposta perante qualquer situação? Ou serão ambos? É claro que o crente não deve, de forma alguma, ignorar a sua situação, a situação do seu semelhante, até porque uma outra maneira de falarmos da situação é falar do mundo em que vivemos. E sabemos que o Senhor não deseja que nós sejamos removidos deste mundo. Antes, Ele deseja que funcionemos como agentes de Deus no nosso mundo. Pode até dar-se o caso de Deus, na sua providência divina, nos colocar numa situação determinada, com um propósito e missão bem especiais. E a história da Rainha Esther é uma grande ilustração dessa verdade. Os judeus estão exilados na Babilônia e entre eles encontra-se uma moça órfã, de mãe e pai, chamada Esther. Esta moça, órfã de mãe e pai, foi adotada por um primo mais velho, Mardoqueu, e ela vai então desempenhar um papel fundamental, determinante neste livro. É por intermédio dela que Deus vai salvar os judeus exilados na Babilônia. O enredo do livro é surpreendentemente simples. A rainha Vasti suscita a ira do rei Assuero ao recusar exibir em público a sua beleza perante os súbditos do rei. Como consequência, Vasti é deposta e iniciou-se então todo um processo de seleção de uma nova rainha. Moças belas e esbeltas, cada uma segundo a sua vez, desfilaram perante o rei. E entre essas moças estava Esther, prima de Mardoqueu.
segundo o registro sagrado que se encontra no capítulo 2, verso 17 do livro de Esther, o rei Assuero amou a Esther mais do que todas as mulheres e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Entretanto, Amã, homem poderoso na corte real, uma espécie de primeiro-ministro, nutria grande desprezo e ódio para com os judeus só porque o primo de Esther, Mardoqueu, recusou a curvar perante ele. Movido de ódio, Amã orquestrou um plano macabro de exterminar todos os judeus e levou o rei a publicar um decreto que efetivamente visava a eliminação de todos os judeus do Império da Babilônia. Dado a presença da rainha agora no palácio, esperava-se que de imediato ela fizesse alguma coisa a favor do seu povo. O seu primo Mardoqueu esperava isso. Infelizmente, a rainha, muito embora estivesse dentro do palácio real, desconhecia por completo a existência desse plano macabro de exterminação dos judeus. A professora Amy Oden, no seu comentário sobre o livro de Esther, observa com alguma perspicácia que Esther ainda não se tinha identificado como um elemento importante nos círculos políticos reais. Não tinha concedido a sua opinião sobre assuntos políticos e nem sequer lhe tinha passado pela cabeça usar a sua posição de rainha para colocar aliados em cargos de poder. Também, Esther nem sequer tinha tentado ter um filho herdeiro, que era sempre considerado como sendo o caminho mais rápido ao poder para mulheres na corte real. E Mardoqueu, então, assim que tomou conhecimento desse plano, rasgou os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Uma reação verdadeiramente dramática. E há quem sugira que a reação intensa de Mardoqueu foi sem dúvida intencional. Ela foi concebida para trazer essa atenção horrorosa à atenção da rainha Esther, que embora estivesse no palácio, desconhecia completamente o que se estava passando. E no fim, Mardoqueu teve bastante êxito porque, finalmente, a rainha quis inquirir do que se estava passando. A rainha então enviou as suas moças e eunucos para se informarem junto de Mardoqueu do que se estava passando. Também trouxeram-lhe roupa para substituir os sacos de cinza com que se vestia, talvez numa tentativa de levá-lo ao palácio para que a rainha pudesse ouvir dele diretamente. Mas a recusa de Mardoqueu levou a rainha a investigar a situação ainda mais. Talvez Esther nunca tinha pensado de si mesma como agente de mudança ou como alguém que podia fazer uma diferença nessa situação. Mas Mardoqueu, o seu primo, pensava exatamente o oposto. Ele argumentou que Esther devia tirar vantagem desse momento histórico e que a sua história pessoal estava intimamente ligada à história de todo o povo judeu nesse tempo, nesse lugar particular. Com efeito, Mardoqueu argumentou que a trajetória existencial de Esther a tinha conduzido precisamente a esse momento. Como mulher judia e como rainha, ela estava numa posição singular, ímpar, de salvar o seu povo. Frederick Bush, no seu comentário sobre o livro de Esther, observa que finalmente Mardoqueu não só rogou a Esther que apelasse ao rei a favor do seu povo, como também ordenou-lhe que o fizesse na base da sua posição de pai
adotivo de Esther. Inicialmente, a rainha levantou algumas objeções ao pedido de Mardoqueu e as objeções eram bastante sérias. Primeiro, como lemos no verso 11, qualquer pessoa, homem ou mulher, que entrasse no pátio interior sem ser chamado, não lhe restava nenhuma outra sentença senão a de morte, a não ser que o rei estendesse para ele ou para ela o cetro de ouro. Em segundo lugar, como Esther observa, já havia 30 dias que não era chamada a entrar na presença do rei. Assim, a hesitação inicial de Esther não deve ser de forma alguma concebida como, ou vista como um sinal de cobardia, porque na verdade havia a distinta possibilidade de ela não sobreviver. E se não sobrevivesse, não haveria nenhum apelo. Mas aqui é importante notar que o narrador, de forma subtil, introduziu o tema da providência divina ao mencionar o facto de que Esther primeiro pediu a toda a comunidade judaica que jejuasse também com ela e depois a sugestão de Mardoqueu que talvez houvesse um propósito providencial por detrás da posição de Esther como rainha. E embora no princípio Esther tivesse sido um pouco passiva, o narrador agora a descreve como alguém que agora passa a ser bastante ativa nos eventos à sua volta. E no verso 14 encontramos algo simplesmente notável. No verso anterior, Mardoqueu claramente avisa a rainha que não ficasse debaixo da ilusão de que por estar no palácio real haveria de ser poupada. Mas no verso 14, Mardoqueu diz agora à rainha: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Uma leitura tradicional deste verso sugere que se Esther falhar em agir, certamente socorro haveria de surgir de uma outra fonte, talvez de alguns outros judeus que estivessem na corte real. O exegeta John Webby, no seu artigo Será que alívio virá para os judeus de uma outra fonte, argumenta que a tradução mais certa da primeira parte do verso 14 deverá ser assim: porque se calares neste tempo, será que socorro e livramento virão para os judeus de outro lugar? Então tu e a casa dos teus pais perecereis. O Webby então argumenta que com esta interpretação, Mardoqueu parece inferir que Esther é a única fonte possível de alívio e socorro para os judeus. Ele não tem nenhuma razão de o esperar de um outro lugar. Assim, o mesmo autor continua dizendo que Mardoqueu deseja motivar, incentivar a Esther a agir não na base de ameaça de julgamento divino ou retribuição da parte dos judeus, mas sim na base do seu sentido de lealdade ao seu povo e à sua família. E a sugestão indireta de Mardoqueu de que talvez Deus, da sua providência divina, tinha colocado Esther na posição de rainha, essa sugestão de Mardoqueu implica que Esther, na verdade, foi colocada ali para produzir algum fruto. A rainha, então, ordena a Mardoqueu e ao povo que jejuassem. O jejum é de intercessão e está intimamente ligado ao risco que ela corria e com a natureza do pedido que ela ia fazer na presença do rei. E deve notar-se
que não se tratou de um jejum de 24 horas, mas sim de 3 dias, porque a situação era séria. Era uma situação de vida ou morte. Esther, então, abraçou o projeto, muito embora inicialmente ela tivesse resistido ao pedido de Mardoqueu, sabendo que colocava a sua própria vida em risco quando tomou a iniciativa de buscar o rei. Igualmente importante, ela apelou para o apoio da sua comunidade judaica, pedindo-lhes que orassem e jejuassem. Ela toma o risco de falar por seu próprio povo, embora isso pudesse resultar na sua própria morte. O rei responde favoravelmente ao apelo de Esther e o povo judeu é salvo. Como notamos no verso 17, esse verso mostra que a resposta de Esther é de uma convicção profunda, de uma firme convicção. As suas palavras finais são: parecendo preço. Essas palavras não são uma expressão desesperante de resignação perante o inevitável, mas sim uma determinação corajosa. E a resolução dessa crise, porque a comunidade judaica agora passava diretamente por ela, Esther. Perguntamos que aplicação podemos fazer desta história. Em primeiro lugar, notamos que Esther era uma moça órfã, de mãe e pai, que tinha sido adotada por seu primo. Mas eis que essa moça pobre, órfã de mãe e pai, foi usada por Deus para trazer livramento ao seu povo. Eis que Esther podia perfeitamente dizer: porque eu? Será que Deus não podia usar outros meios ou outros agentes? No fim, ela elevou-se acima dos seus próprios interesses e colocou a sua vida em risco ao buscar os interesses do seu povo. Como alguém sugeriu, e muito bem, chegará o tempo na vida de todo o homem e de toda a mulher em que devemos defender e afirmar o que queremos ser correto, mesmo que isso envolva dor e sofrimento. Esther representava a maior esperança dos judeus de reterem as suas vidas e ela não os desapontou. Ela, Esther, de forma corajosa, manifestou o seu pedido ao rei e agiu com coragem e sabedoria. Agora interrogamos: quais são as implicações desta história para nós? Qual é a situação em que agora nos achamos? Como é que Deus pode usar-nos? Neste preciso momento, existem dois profundos males que nós enfrentamos aqui nos Estados Unidos. O primeiro se enquadra perfeitamente nos chamados males naturais. Estou a referir-me à pandemia que graça pelo mundo inteiro e que tem afetado praticamente todos os pontos do globo. Infelizmente aqui nos Estados Unidos não estamos a prevalecer na luta contra essa pandemia. Todos nós somos afetados direta ou indiretamente por ela. Há muita dor e sofrimento nas nossas cidades e nas nossas comunidades. Um outro mal que enfrentamos é algo que se enquadra perfeitamente no grupo dos chamados males morais. Um mal moral. Estou a referir-me a sistemas de injustiça social e a preconceitos raciais que têm afetado grande parte da família humana, e perguntamos como reagir, o que fazer.
É claro que, como homens e mulheres de fé, nós somos chamados a orar e jejuar, e isso devemos fazer com diligência. Esther orou e jejuou, a comunidade judaica juntou-se a ela em oração. Mas, amados, a oração não pode ser vista como um pretexto para não agirmos. Antes, ela deve ser vista como condição fundamental para melhor agir. Quando oramos, buscando orientação divina, fazemos-no para melhor agir. Quando você e eu dobramos os nossos joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e oramos pelo nosso mundo, pelo nosso semelhante, por amados que sofrem, como é que esperamos que Deus vai, ou que Deus responda às nossas súplicas? Algumas semanas atrás, tivemos a oportunidade de assistir a um workshop sobre o racismo organizado pelo distrito da área metropolitana de Nova Iorque. Houve vários preletores que abordaram o assunto do racismo mesmo dentro da Igreja do Nazareno. No fim, fiquei a pensar um pouco na observação do ex-superintendente-geral da Igreja do Nazareno, Dr. Jesse Middendorf. Esse antigo superintendente-geral afirmou que quando nós oramos, devemos claramente admitir a possibilidade de nós mesmos sermos parte da resposta à nossa oração. Assim, quando pedimos que Deus faça do nosso mundo um lugar melhor, ou quando pedimos que Deus supra a necessidade do nosso próximo, juntamente com isso, devemos admitir a possibilidade de que Deus talvez quererá usar-nos para melhorar o nosso mundo, para responder à crise do nosso semelhante, para aliviar o sofrimento do nosso próximo. Certamente que Deus quererá ajudar-nos para fazermos do nosso mundo, da nossa situação, da nossa aldeia, da nossa comunidade um lugar melhor. Nós damos graças, porque aqui na Igreja do Nazareno Nova Aliança, como igreja, nós estamos comprometidos a envidar todos os esforços no sentido de transformar a nossa realidade, de transformar o nosso mundo, sabendo que Deus nos tem colocado no lugar onde Ele nos colocou com um propósito específico. E também, como indivíduos, como membros da comunidade de fé, nós nos colocamos a nós mesmos nas mãos de Deus e oramos pedindo que Ele nos use como agentes de transformação do nosso mundo, da nossa realidade, da nossa situação, da comunidade onde nós nos encontramos. A história de Esther então nos faz lembrar que pode bem dar-se o caso de Deus nos colocar numa situação determinada, com um propósito específico, de verdadeiramente nós sermos seus agentes. Não nos acomodando à situação, mas transformando a situação. Não permitindo que a situação nos defina, mas sim usando o que nós somos, os nossos princípios, para, na verdade, transformarmos essa situação. Vamos agora, uma vez mais, ouvir a família Chagas cantando para nós. Depois nós estaremos a regressar para concluirmos o culto de hoje.
ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que divino para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, Tua graça sempre nos haverá de bastar. Tua bendita graça que é maior que a vida. Aleluia. Esconde-nos em Ti, Senhor. Como protegestes no passado Teu povo, protege-nos também agora neste tempo. Aleluia. Aleluia. Nós Te exaltamos, Senhor, de toda a glória. Bendito seja o Teu nome. Tua graça nos é melhor que a vida e suficiente. Glória a Deus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua presença
dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Meu prazer. Obrigado por vossa presença conosco hoje e não se esqueçam de se juntar a nós novamente na sexta-feira às 7 horas da noite para um tempo de conversa e oração, e no próximo domingo nós estaremos aqui às 11 da manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém. Carlos, eu vou te dizer, pá. Obrigado, irmãos. I was waiting for you to pray. Oh, graças a Maneiro? Deus.